Gente, hoje eu vim trazer uma dica de uma página do Instagram, do Zach Pinsent. E eu vou explicar por que eu estou trazendo essa página aqui para vocês. Ele faz parte de uma corrente, um movimento, sei lá como você pode chamar, de pessoas que resgatam as vestimentas do passado. E ele se veste como um jovem do século 17, 18, 19, enfim, ele anda na rua desse jeito, ele passeia, né, pelas ruas de Londres desse jeito. E eu achei bem interessante e fofo e bem bonitinho. Ele tem 25 anos e por que eu achei isso interessante e estou trazendo para vocês? Por causa disso aqui. Isso aqui é um ser humano, também de uns 20 e poucos anos, vestido como um animal. São os chamados Therians. E são pessoas que também fazem parte de um movimento que dizem que têm um espírito animal. Então eles não se identificam como pessoas e por isso eles agem como cães, gatos, guaxinins e eu não sei mais o que, né? E ambos os casos que eu estou trazendo são de pessoas que de alguma forma não estão conformadas com a realidade do século XXI. A diferença é que o Zach, e não só o Zach, tem essa outra influencer aqui no Instagram também, que ela não só se veste, assim como ela veste o filho também. E aqui no Brasil a gente tem também a modista do Desterro, que tem um canal no YouTube, e ela se veste como alguém do século XIX, do século XVIII, como uma mulher do século XIX, XVIII. E a diferença que eu vejo é que um está se vestindo como uma pessoa e ele tem noção, todos esses que eu estou citando aqui para vocês, que desse movimento chamado de vintage também, todas essas pessoas que se vestem como alguém do passado, primeiro, estão se vestindo como um ser humano. E todos têm noção que eles não estão no século XVIII, eles estão no século XXI. Inclusive o próprio Zach faz uma entrevista e eu acho interessante porque ele fala, as pessoas me ridicularizam na rua e tá tudo bem, eu entendo. E não só isso, todas essas pessoas que eu citei aqui desse movimento de vestir-se como como se estivesse numa outra época, eles fazem uma pesquisa muito séria. O próprio Zach, inclusive, aprendeu a costurar e todos fazem uma pesquisa histórica muito profunda para entender como eram as vestimentas e como reproduzi-las. Então não se trata só de assim, eu não gosto, eu vou vestir uma roupinha, alguém vai fazer essa roupinha para mim. Não, primeiro um estudo e depois uma confecção, é um negócio trabalhoso e eles acabam até ganhando dinheiro, fama e dinheiro também. Por outro lado, esse movimento Therian, o que é a minha opinião a respeito disso, eles alegam ter uma identidade animal. Me parece uma coisa um pouco confusa, porque essa história de animal interior, é algo indígena ou xamânico. E eu estudei um pouco sobre xamanismo, e o animal interior não é que você vai ficar se vestindo como um animal. Até em certos rituais do seu grupo, você faz isso. Mas no dia a dia você é um ser humano. Então esse movimento Therian me parece uma coisa assim, negação da realidade, um movimento de entropia. Ou seja, rebaixamento. Você não é mais um ser humano, você é um bicho. E nós, seres humanos, nós somos uma estrutura orgânica mais complexa e mais desenvolvida do que os animais, sim. Porque nós não temos capacidade sozinhos de sobreviver a várias situações, as situações hostis que existem nesse planeta, e no entanto a gente desenvolveu a capacidade de mesmo assim sobrevivermos.
para não falar muito, a gente consegue voar e mergulhar em profundidades que é impensável para nós, como pessoas, sozinhos, sem nenhum equipamento. E, além disso, dessa reflexão que eu estou trazendo aqui para vocês, eu trouxe essa página também por conta de muitas críticas que eu vejo sobre as redes sociais, sobre a internet, sobre pessoas que querem censurar as redes sociais e usando para isso o fato de que há muito ódio e aí muitos crimes e muitas coisas horríveis dentro da internet. E sim, é verdade, mas a internet, ela reflete a nossa sociedade. No dia a dia, nós temos pessoas terríveis, fofoqueiras, que difamam, né, e cometem crimes. E a internet traz a vantagem, mais ou menos, de trazer um anonimato para a pessoa. Ou seja, ela se sente à vontade de sair falando o que bem entende e não ter nenhuma punição contra isso. E o que eu acho sobre as nossas redes sociais e a nossa internet é que nós podemos escolher o que nós vamos ver. Se aparece no meu feed alguma imagem como de uma adolescente vestindo de animal fazendo bobagens, eu passo adiante e refuto isso. E o próprio algoritmo acaba, aos poucos, tirando isso do meu feed. Enquanto que se eu quiser ver outro tipo de assunto, eu posso ir aos poucos, direcionando meu feed das minhas redes sociais para essas coisas que eu quero ver. Ou seja, o controle está na minha mão, é minha responsabilidade o que eu vejo. É minha responsabilidade o que eu interajo ou não. E isso é uma mensagem que eu queria colocar aqui para questionar vocês. A gente, às vezes, não tem possibilidade de escolher aonde vai morar, ou com quem vai morar, ou quem vai ser seu vizinho, enfim. Nós temos limitações no nosso dia a dia. Nas redes sociais, a gente tem pleno controle. Se você não gosta de alguém na sua lista de seguidores, que você não aprova essa pessoa, você pode bloquear ela. Se você não gosta de um determinado influencer, você não precisa ver ele, você não é obrigado a ver. Ou seja, é muita liberdade e muita escolha que todos nós temos em nossas mãos. Por isso, eu pessoalmente sou contra a regulação da internet. Exatamente por isso, porque eu escolho o que eu quero ver e eu dou valor para aquilo que para mim tem valor. Por exemplo, estou aqui divulgando a página do Zac e dessas outras pessoas, né? Então eu escolho, é uma questão de escolhas. E a gente não precisa de um Estado mandando na gente, principalmente quem é maior de idade, já está grandinho e já deveria ter a capacidade de buscar as suas próprias informações. Lógico que com crianças é um outro ponto, mas a educação das crianças deve ser dos pais e adultos que orbitam ao redor dela. Bom, essa é a minha opinião e essas dicas que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês gostem.